Nesse vídeo eu quero trazer para vocês atualizado todos os documentos que você precisa para você poder viajar para Portugal. Então assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e deixa o like para não perder as novidades. Esse vídeo é para você que quer viajar para Portugal e precisa de todos os documentos necessários para você poder chegar lá tudo certinho e não ter nenhum problema. Então eu separei uma lista aqui com os documentos que você vai precisar. O primeiro deles, que é o mais simples, todo essencial, você vai entrar no aeroporto, você vai precisar, é o passaporte. Passaporte você vai pagar uma média de, quando eu paguei, tava 250. Então isso foi em 2018. Então depende de quanto vai estar agora. Então é ideal você pesquisar, você procurar ver quanto que está mais ou menos na sua cidade, porque o passaporte é um documento essencial que você precisa para você poder viajar. O passaporte, se você não tiver, é muito simples, porque você vai precisar levar só os documentos. Quando eu fui, estava presencial, agora não sei se precisa dar ele online, então é bom você dar uma olhada, porque às vezes, como por causa da pandemia ainda muita coisa facilitou, então para ir lá na internet talvez você consiga, mas é bom você dar uma pesquisada. Segunda coisa que você vai precisar para ir para Portugal é a passagem de ida e de volta, beleza? Uma coisa aqui que eu tenho dito para vocês direto: eu vou para lá e quero tentar minha cidadania portuguesa lá, porque é muito fácil você conseguir cidadania lá, porque quando você vai para lá, você tem que levar a passagem de ida e volta, porque você não tem descendência portuguesa. Se você tiver, ótimo, perfeito, você tá feito. Mas se você não tem, é ideal você levar a passagem de ida e volta, porque não tem como você ir já sem a passagem de volta, porque com a passagem de volta você tá garantindo que você vai voltar, mesmo que você não volte. Ah, mas é R$2.000 a passagem de volta. Não interessa. Meu amigo, se você tem um objetivo, você quer ir pra lá, você tem que mostrar pra eles que você quer voltar. Mesmo que você não volte, mas você tem que levar a passagem de volta. Então você vai gastar uma base, agora. A primeira passagem que eu comprei, eu paguei 4.036, que era a ida e volta. Cheguei no aeroporto, não consegui embarcar por alguns detalhes que eu não prestei atenção. Então se você assistir esse vídeo, você vai prestar atenção nos detalhes e você vai perceber os erros que eu cometi e não quero cometer de novo, e você não vai cometer de primeira. Então, muito importante, leva a passagem de ida e volta, mesmo que seja 4, 5, 6 mil, paga, cara, porque é o seu acesso para você ir para lá, conquistar suas coisas e conquistar seus objetivos. Terceira coisa é a reserva de hotel ou carta convite. Se você for pro hotel, beleza, você tem que estar já lá com os documentos certinho, tem que estar com tudo isso aqui, até a listinha do tudo que eu tô falando pra vocês, você tem que levar no aeroporto, porque lá quando você estiver no aeroporto eles vão verificar todos os seus documentos, ver se você tá tudo certinho, ver se não tem alguma coisa irregular, porque você tendo tudo certinho, os caras vão poder te liberar sem problema nenhum. Se tiver faltando alguma dessas coisas, você corre o risco de ser trazido de volta, e aí já viu, né? Você gastar o que você gastou, o tempo que você perdeu correndo atrás das suas coisas e você não conseguir embarcar. Então leva sim hospedagem, né? A reserva do hotel ou a carta convite. Carta convite é simplesmente uma carta que alguém que tá lá, ou alguém que já reside lá, pode te trazer a carta, pode te convidando para ir para lá. Aí você tem que levar esses documentos mais a carta convite, comprovando que você está indo lá como um visitante. Então é essencial você ter um desses dois. Se você tiver a reserva de hotel, você tem que ter a reserva de todos os dias de acordo com a sua passagem. Ou seja, eu vou te dar um exemplo bem simples. Pensa comigo. Se você vai para lá, você tem que ter a reserva de hotel e a passagem de ida e volta. Beleza, você fez uma passagem, comprou a passagem de 2 semanas. Então nessas 2 semanas você tem que ter a reserva do hotel durante 2 semanas. Ou seja, você vai pegar tipo os 14 dias seguidos que você vai ficar lá, comprovando que você tem. Então é essencial que você tenha a reserva de hotel, ou se você tiver a carta convite, tenha a carta convite em mãos. Presta atenção, porque geralmente o pessoal fica muito ansioso antes de viajar e acaba esquecendo algum desses documentos. Então coloca tudo numa pastinha para você não perder as coisas, ficar tudo ok, ficar tudo certinho. Outro documento que você vai precisar é o seu teste de Covid negativo. Ou seja,
Cara, isso eu não sabia e eu me ferrei por causa disso. Uma dica que eu deixo pra vocês muito importante é que quando vocês forem viajar, vai um dia antes no aeroporto. Pergunta os procedimentos, dá uma curiosidade lá, vai lá, dá uma volta. Ah, não tenho tempo. Cara, você tem que tirar um tempo pra você ir e verificar tudo certinho. Porque eu praticamente deixei tudo pra última hora. Eu tinha tudo separado. Eu falei, já tá tudo certo. E esse foi o meu erro, de simplesmente achar que tava tudo certinho lá. E aí eu peguei e falei, pô, cara, droga. Eu juro pra vocês, eu fiquei muito agoniado quando eu perdi meu voo. E eu acho que foi falta de me preparar mesmo. Eu achei que eu tava despreparado. Eu tava com tudo certinho. Eu falei, já tá tudo certo, não precisa de mais nada. Então, esse foi um dos fatores que me fez perder meu voo. Fica a dica pra vocês, vai antes, tá? Teste de Covid, você tem que fazer o teste de Covid. Chega lá, você paga. Se você pagar numa farmácia, você paga mais barato. Se você pagar no aeroporto, você vai pagar uns R$200 em um. Então compensa muito mais você pegar o teste. O teste vale por 24 horas. Ou seja, se você fez 4 horas da tarde de hoje, o teste vai valer até 4 horas da tarde de amanhã. Então, vê de acordo com que horas que é seu voo, certo? O seu voo, digamos que ele seja... Vou te dar um exemplo aqui, do meu foi 5h20. Então se você puder fazer umas 8, 9, ou se você puder fazer de manhã no dia seguinte, melhor ainda, porque tá válido ainda dentro das 24 horas. Então se você puder fazer antes das 24 horas, ou se você puder fazer no período de 24 horas ou 12 horas antes, melhor ainda, porque o teste vai estar fresquinho e os caras não vão ter do que reclamar. Então... São dois tipos de teste, tem o antigênico e o outro, eu esqueci o nome, um é 200 e pouco, o outro é 400 e pouco no aeroporto. Mas tenta fazer na farmácia e pergunta primeiro se dá para usar os dois ou se tem que ser só um. São coisas essenciais que você precisa para você poder viajar, então fica atento aos detalhes. Em relação a dinheiro, eu me preparei basicamente com R$10.000. Convertendo, varia muito a conversão de hoje. Então, digamos que seja, 1.000 euros. Vamos dar o exemplo aqui, de acordo com a cotação. 1.000 euros você leva. O essencial é que para cada dia que você vá, o primeiro dia você tem que ter 75 euros. E nos demais dias tem que ser 45 euros, que seria basicamente quanto que você gastaria por dia. Essa é a média. Eu levo um pouquinho a mais. Tem que ficar atento, porque quando você chega no aeroporto, dizem, eu acho que se eu não me engano, para os Estados Unidos você tem R$10.000 para levar, convertendo de acordo com a moeda. Se passar, eles retêm o valor. E eu acredito que seja a mesma coisa, o país libera, o aeroporto libera, até R$10.000. Se você converter em euros, tem que ver quanto que vai dar na cotação. Se passar, perigoso eles reter o que passar. Então fica atento aos detalhes, fica de olho nisso, para você ver quando você for passar, se eles não vão reter algum valor, se é alguma quantia, porque às vezes, de acordo com o DS sobe da cotação, é perigoso passar do que você está levando. Então fica de olho e presta atenção nisso, porque isso é importante. Outra coisa, quando a pandemia estava passando, eles ainda estavam pedindo, aí depois pararam de pedir, agora eu não sei se está pedindo de novo, mas quando você chega no aeroporto, você fez o teste negativo de Covid, você fica esperando, você tem que preencher o FGC, que é um formulário para Portugal, que é onde você está indo, qual é o CEP, onde você vai, quanto tempo você vai ficar, sua passagem, eles pedem o número da passagem, pede um monte de coisas. Então é um formulário que você preenche para você ir para Portugal. Eles pedem tudo e dá pra você fazer pela internet, ou seja, você vai escanear um QR Code lá no aeroporto e aí quando você escaneia esse QR Code você vai simplesmente preencher o formulário com seus dados, pede um número lá de emergência caso aconteça alguma coisa com você. Então é que nem eu falei, fica atento aos detalhes. Eu já perdi um voo, é muito ruim, é muito triste, agoniante, e passaram-se já praticamente 6 meses por aí, desde que o meu voo perdi o primeiro e o segundo eu não quero perder, então por isso que eu tô dando essas dicas pra vocês, pra que não aconteça isso com vocês, assim como aconteceu comigo. Bom, outra coisa que você vai precisar seria o seu seguro viagem. Basicamente, seguro viagem é uma coisa que você compra, que você pega pra você, é como se fosse, como que eu posso explicar aqui pra vocês, um seguro viagem. Você vai pagar pra que se aconteça alguma coisa com você aqui, você tenha direitos lá de usar
usar o hospital lá de Portugal ou do coisa que você tiver. Porque com esse seguro viagem, quando você vai, você sendo brasileiro, se acontecer alguma coisa com você e você não tiver o seguro viagem, agora não tem como, porque é obrigatório. Quando você vai viajar, você tem que ter o seguro viagem. Mas se você fosse pra lá e se machucar, se lesionar, se fosse atropelado, qualquer coisa, você não receber atendimento, você quebrar um braço, você volta lá de Portugal pra cá, os caras te deportam de volta e você só é tratado aqui. Então, tipo assim, agora com esse seguro viagem, os caras são obrigados a cuidar de você. Aí então, assim, são vários tipos de planos, tem um básico, tem um médio, tem um platinum. Então, tipo, quebrou o braço, os caras vão lá, faz cirurgia, faz tudo. Eu paguei 800 e poucos de acordo com a cotação, é pago de acordo com a cotação do dólar, ou seja, eu paguei 800 e pouco porque caiu muito o dólar, foi caindo cada vez mais. Então é uma coisa importante que vocês precisam se atentar, tem que ter tudo isso. Fica de acordo com, fica olhando para você que está próximo, sua viagem está próxima, ou você está com intenção de viajar, vai se preparando desde já, porque se você pegar com um dólar em baixa, você vai economizar bem. Não dá pra você saber o desce e sobe, não dá pra saber qual que é a máxima e qual que é a baixa, mas tenta pegar um intermediário, tenta olhar e falar, esse valor tá bom. Cara, vai tentando dar uma olhada nas cotações e ver se você consegue aprender. Olha os últimos dias, olha os últimos meses, vê como é que tá e vê o que você pode fazer de acordo com as suas necessidades. E o último da lista de hoje seria a sua carteirinha de vacina. Basicamente, sua carteirinha de vacina, aqui é coisa simples. Você foi, tomou a vacina do Covid, beleza. Tomou a primeira dose, aí tem lá comprovado na carteirinha. Tomou a segunda dose, tem comprovado na carteirinha. Tomou a terceira dose também, ó, que maravilha, hein? Você tá certinho. Então, tipo, todas as vacinas que você tiver, você vai ter na carteirinha. É bom você levar sua carteirinha de vacina, porque é comprovando que você tomou suas vacinas. Eu acho que não esqueci nada, basicamente era tudo isso só. Se esqueci alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha passado todas as informações pra vocês. O dia do meu voo tá chegando de novo, tô muito ansioso e é isso. Eu quero passar as informações pra vocês, porque quando eu chegar lá quero fazer muito vídeo top. Chegar lá em Portugal, gravar os trabalhos, gravar as coisas, gravar tudo pra vocês, porque tem muita gente que eu sei que tá desde o começo desse canal e eu mostro muita coisa, eu tipo mostro na vida real pra vocês as coisas como é que são. Aqui pra eu conseguir as coisas tem que ralar muito, tem que ir pra rua muito, tem que me esforçar, me dedicar. Se eu tiver desanimado, infelizmente o problema é meu, mas é isso, você tem que ralar e lutar por aquilo que você quer. Se você veio de um lugar baixo, isso não é desculpa, porque tem muita gente que vem de lugares altos e não consegue chegar onde você que tem objetivos na vida consegue chegar. Então se esforce, se dedique, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, porque quando você menos esperar, as coisas vêm. É consequência, a sua dedicação e o seu esforço. Mas enfim, já falei muito, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Tamo junto, até o próximo vídeo.